Quero a tua atenção, porque esse é o último culto do ano que eu vou ministrar. Domingo que vem tem outra pessoa que vai estar ministrando. Mas eu quero repartir com você algo que o Senhor trouxe ao meu coração, até para trazer um alento para você, porque eu sou tão grato ao Senhor, porque a palavra de Deus ela é tão preciosa, que existem situações, momentos em que o Senhor traz à mesa algumas palavras. E eu quero que você preste atenção. Você já viu muitas vezes esse trecho da palavra de Deus, mas quem sabe não com essa ótica, para que você entenda que tem coisas que o Senhor apresenta para nós no momento exato. Quantos creem nisso? Diga amém. Então quero que você leia aqui comigo o Salmos 126, ele vai expor aqui na tela, já está quase ali, vai chegar, né, Henrique? Mas já chega. Salmo 126, que diz assim, ó: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando quando semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você crê que essa palavra é para você, queridos? Então deixa eu começar dizendo aqui que o ano de 2025, para não dizer difícil, né, até para não deixar ninguém constrangido, e falar assim de uma forma mais amena, o ano de 2025 ele foi para a grande maioria de nós um ano bastante desafiador, inclusive para a igreja. Eu sei que para muitos aqui, no nível individual e particular, esse ano foi um ano apertado. Como disse o Serginho, chegamos no final cansados, porque foi um ano que exigiu-se de forma individual, mas houve uma exigência a nível de nação. Nós entramos debaixo de uma força que, aliás, de uma ação que intentou de todas as formas roubar as nossas forças. Mas nós estamos debaixo de um Deus que estabelece as nossas vidas, as nossas forças. Amém, queridos? Então deixa eu dizer para você assim, para você entender, segundo esse texto aqui, que mais difícil e mais desafiador do que nós passamos, e podemos assim dizer de uma forma extremamente terrível, diga comigo, diga extremamente, diga terrível, extremamente terrível foi o cativeiro de 70 anos do povo judeu quando esteve na Babilônia. Quantos dias você passou de dificuldades durante esse ano? Ou, se você quer ser mais incisivo, quantos anos você passou uma dificuldade extrema? E nós estamos aqui debaixo de uma visão de um povo, de uma nação que foi levada cativa, aliás, para a Babilônia e ficou nada mais, nada menos do que 70 anos. Não 365 dias, como nós passamos esse ano. E eu quero dizer assim que quando nós nos deparamos com a situação instável na área econômica que nós enfrentamos em todas as áreas, não sabemos o que vai acontecer amanhã no nível da área da economia em todas as esferas, ou quando nós nos deparamos com alguns ajustes familiares que tiveram que acontecer
durante o ano que está findando, ou quando nós olhamos para o quadro dos nossos filhos, de alguns que não estão em linha com os nossos desejos e nem com os desejos da palavra de Deus, e outros nem correspondem à direção dos seus pais, ou quando nós olhamos para alguns contratempos, algumas circunstâncias difíceis e contrárias que nós nos deparamos com o ano que está findando. Eu quero dizer sim, queridos, certamente o medo, certamente o desânimo, certamente a vontade de desistir bateu na porta de muitos de nós. Não precisa levantar a mão, só você levantar o dedinho do pé, se você teve alguma situação nessa área. Vontade de desistir por causa do desânimo, vontade de desistir por causa do medo, vontade de desistir por causa das situações contrárias que batemos na nossa porta. Agora, quero trazer você para esse lugar. Quando nós olhamos para esses salmos, o 126, e consideramos que o povo judeu, escute isso, queridos, muito bem, mesmo no cativeiro, preste bem atenção, o povo judeu, mesmo no cativeiro, mesmo privados das regalias e dos direitos que eu e você tivemos e usufruímos durante esse ano, eles nunca perderam a esperança, nunca deixaram de sonhar. Diga esperança, diga sonhar. Sabe por quê, queridos? Porque eles permaneceram crendo. Crendo no quê, pastor? Crendo na restauração e no agir de Deus. Na restauração e no agir de Deus. Quando eu olho para os quadros e dificuldades da minha casa, situações que ainda não foram resolvidas dentro do meu lar, quando eu olho para a minha situação financeira e percebo que ainda precisa de alguns ajustes, e eu entendo que o agir de Deus e a restauração estão a caminho, eu continuo crendo. Vejam, eles estavam 70 anos nessa esperança, nessa expectativa, e inclusive na perspectiva do retorno para o lugar de onde eles foram sequestrados. Essa é a restauração que eles esperavam. Veja no versículo 1, ele diz assim, deixa eu voltar aqui, versículo 1, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, havia um desejo, havia um sonho no coração daquele povo, um sonho de restauração, um sonho do Senhor levá-los de volta para aquele lugar. Por isso, queridos, a despeito de como foi o ano para mim e para você, a despeito das lutas que nós enfrentamos e das dificuldades, nós precisamos entender que o desafio maior para eu e para você é nós permanecermos crendo e esperançosos, crendo e tendo esperança, crendo e acima de tudo sonhando. Sonhando com o que, pastor? Com novos níveis de bênçãos e conquistas que o Senhor tem preparado para mim e para você no ano que nós vamos entrar. Você crê nisso? Você crê nisso? Porque se eu me agarrar nas dificuldades que eu passei, eu acabo fazendo delas a minha companhia, eu acabo fazendo delas as minhas veredas, os meus caminhos. Agora, quando eu tiro os olhos das dificuldades, e tiro os olhos e deixo de me apegar nas perspectivas ruins, então eu olho para o Senhor. E deixa eu dar um recado para você bem importante nessa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, e eu creio dessa forma. Deus, Ele é o aval, Ele é o financiador da nossa crença, da nossa fé e dos nossos sonhos. Você crê nisso? Deus é quem avaliza quando você tem fé. Deus é quem avaliza quando você crê. Deus é quem toma a tua causa quando você tem os sonhos
debaixo da direção dele. Sonhos do quê? De situações que precisam serem resolvidas. Quem sabe, alguém da tua família, que há muito tempo você tem clamado ao Senhor: Pai, há tanto tempo eu tenho orado por esse ou aquele da minha família. Quem sabe alguém de dentro da sua casa, e você está rogando ao Senhor. Deixa eu dizer para você, queridos, esse sonho é mais do que teu, esse sonho é o sonho de Deus. Agora, quando você coloca na presença dele, quando você entende que a esperança da solução está nele, que o Senhor se importa com os teus desejos, creia, queridos, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer na sua vida. Agora eu falei de uma questão de alguém da família, mas pode ser uma situação na área financeira, pode ser um ajuste que você precisa fazer nos seus negócios. Quando você entende que, ei, eu estou cativo há tanto tempo, eu fui sequestrado dos meus sonhos, eu fui tirado do lugar onde eu estava crendo que tudo ia ocorrer bem. Eu aceitei Jesus, eu entrei para a congregação dos justos, crendo que a minha vida ia ser transformada. Todos aqueles que entenderam que o Senhor é Senhor sobre a sua vida, esse tem a garantia que mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, o Senhor vai encher a boca de riso e o coração cheio de esperança, e haverão muitos sonhos da restauração do Senhor, quer seja nas suas casas, quer seja nos seus negócios, em todas as áreas. E nós sonhamos com um país liberto da corrupção, nós sonhamos com um país livre de toda a situação que nós estamos enfrentando nesses dias. Em quem que nós vamos colocar, ou a quem nós vamos entregar nossas esperanças? Diga: no Senhor. Diga: o Senhor é a nossa esperança. Então, queridos, porque quando nós olhamos para alguns quadros e percebemos que houveram semeaduras, que elas foram feitas durante o ano, como disse o Serginho, resolvi fazer prova de Deus. É o que a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, façam prova de mim. Se eu não abrirei as janelas dos céus, não derramarei bênçãos sem medidas. E ele aceitou esse desafio. Aliás, ele entendeu que era o tempo que Deus estava querendo fazer prova, ou permitir ser provado por ele. Então ele entrou nessa ação. Mas existem momentos em que nós estamos semeando e parece que as nossas colheitas se tornam tão diminuídas, as nossas colheitas se tornam tão poucas. Parece que eu só semeei e não colhi nada. Quem sabe seja um quadro, o teu quadro do ano 2025. Quem sabe você semeou demais, ou você semeou a sua vida, você semeou o seu tempo, e cada vez mais a dificuldade bateu na sua porta. Ou quem sabe você tenha semeado, queridos, com muita tristeza, muita dor, como eu falei no início, com muitas dificuldades. Ou até, quem sabe você tenha semeado, regado com lágrimas, tenha semeado em meio a prantos, em meio a tantas dificuldades, que o teu corpo doía, a tua alma doía. Mas eu quero dizer assim, queridos, quando nós cremos, quando nós temos fé, quando nós sonhamos, a grande colheita será inevitável nas nossas vidas. Você crê nisso? Não importa como, é o que o salmista está dizendo. Aqueles que vão semeando ou chorando enquanto semeiam, voltarão com os seus feixes. Essa é a palavra de Deus. No que você está semeando? Na área financeira, sim, como o Serginho falou. Mas a oração apresentada diante do Senhor, a respeito dos nossos queridos, é uma semeadura, que às vezes ela é regada com lágrimas. E esse tem que ser o desafio para nós, pais, que têm filhos que não estão firmes no Senhor. O teu preço é um preço de lágrimas. O teu preço é joelho no chão. A tua semeadura tem que ser constante. Por quê, amados?
porque aqueles que foram sequestrados, eles não foram sequestrados para ficar o tempo todo na Babilônia. Filhos estão na Babilônia, situações financeiras estão na Babilônia, casamentos estão na Babilônia, relacionamento matrimoniais se encontram na Babilônia, mas não é para ficar lá para sempre. O Senhor quer trazer de volta, o Senhor quer restaurar as nossas vidas, quer restaurar a nossa crença, quer restaurar a nossa fé, quer restaurar os nossos sonhos. Você crê nisso, queridos? Esse é o desejo do Senhor. Então, o desafio que o Senhor tem para nós nesses dias é: se aproprie com convicção no agir do Senhor em todas as áreas. Em todas as áreas. Se eu pudesse, eu falaria desde aqui, desde a Jane, viria aqui pela pastora Linice, até o Walter, e falaria da área de cada um, onde o Senhor precisa agir. Mas muito mais do que eu, vocês sabem o turbilhão de dificuldades, os turbilhões de dificuldades que cada um tem para apresentar diante do Senhor. E nós temos que fazer isso crendo que essas áreas, crendo com convicção que o agir do Senhor está disponível para nós. Senão nós olhamos para 2025 e ficamos só com o mal-estar do que aconteceu e não nos levantamos para as coisas, para as bênçãos que o Senhor tem preparados para o próximo ano. Amém, queridos? Assim foi na pandemia, muitos arriaram, muitos retrocederam. Você sabia que tem uma estatística de pessoas que saíram da igreja na pandemia e não voltaram mais? São pessoas que não acreditaram no agir, não se debruçaram na convicção do agir do Senhor para as suas vidas. Então é tempo de eu e você crermos que as áreas precisam ser apresentadas diante dele. Todas as áreas das nossas vidas. Crendo que ele tem livramento para o ano que nós estamos entrando. Agora, eu quero que você entenda bem isso. Nós devemos lembrar sempre que todas essas petições, todas essas áreas, elas devem estar baseadas em 2 fundamentos segundo essa palavra. 2 fundamentos. Diga 2 fundamentos. Diga segundo essa palavra. Que o primeiro fundamento é semear. Diga semear. O segundo fundamento é permanecer. Diga permanecer. Porque não adianta eu semear e não esperar pelo derramar das chuvas do Senhor, para que a colheita venha. Quando eu olho para o campo onde eu semeei, e não enxergo o brotar da semente, e eu retrocedo, eu estou perdendo. Mas quando eu olho para o campo e percebo que aquele que manda a chuva, aquele que é o dono do tempo e das estações, aquele que estabelece e remove reis, é o mesmo que cuida das semeaduras que eu faço, então eu passo a crer e eu permaneço. Diga eu semeio, diga e eu permaneço. É isso que aconteceu aqui em Salmos 126. Eles estavam na Babilônia, então eles estavam cativos naquele lugar, não deixaram de semear a esperança, não deixaram de semear os seus sonhos, não deixaram de semear a crença que o Senhor os traria de volta para o lugar da restauração. Então esse é o desafio para nós, é semearmos e permanecer. Quando eu falo semear aqui, queridos, não estou falando na área financeira, ou também na área financeira, mas semear em todas as áreas. Então eu continuo no meio da dificuldade, mas semeando. Eles estavam cativos 70 anos. Quanto tempo você está lidando com uma, ou 2 ou 3 situações? Quantos anos? Quem sabe você nem 70 anos tenha. Na verdade, eu não tenho. Aliás, falta muito, mas muito. Então assim, eu tenho que, cada área, eu tenho que semear, apresentar ao Senhor.
Por isso, nós como igreja, queridos, temos que ter a mesma atitude. Diga, eu tenho que ter. Diga, a mesma atitude que o povo judeu, diga, teve quando viu a sua sorte restaurada. Por quê, queridos? Porque ele disse, então encheu a nossa boca de riso, porque o sonho de uma perspectiva nova, daquilo que nós vamos enfrentar, daquilo que nós vamos entrar, traz um ânimo sobre nós, traz uma alegria sobre nós. Eu estava comentando agora há pouco com a Jane, falei, vamos pedir para o pastor ministrar rápido, porque eu tenho que viajar de madrugada. Ela falou, ai que bom, então fala com ele, pastor. Quando eu venho para esse lugar, eu tenho que demonstrar para vocês aquilo que o Senhor tem falado dentro de mim. E o que o Senhor tem falado dentro de mim é, eu não devo retroceder e nem paralisar diante das dificuldades. A minha vida tem que ser uma vida encaminhada pelo Senhor. Você quer isso para a sua vida, queridos? Não olhe para a sua dificuldade, ou não paralise nela, você pode até olhar. Mas você tem que dizer, ei, dificuldade, você não manda em mim. Você não manda na minha casa. Você não manda nos meus negócios. Você não manda nos meus filhos. Você não manda no meu casamento. Você não manda na minha indisposição. Porque eu vou me levantar nesses dias, disposto pelo Senhor, e vou caminhar segundo a voz de Deus, aquilo que o Senhor tem determinado para mim. Volto a dizer, o povo estava cativo há 70 anos, mas não deixaram de ouvir o Senhor, não deixaram de sonhar. Quais os sonhos que você tem para 2026? Livre-se das dificuldades do passado. Aprenda com as dificuldades que você enfrentou nesse ano, mas se projete como quem vai estar num lugar plenamente restaurado pelo Senhor. Amém, queridos? Se projete em fé. Saia desse lugar hoje, entendendo esse desafio. O que o Senhor tem preparado para mim. Então, a palavra do Senhor diz assim, que nós devemos recordar com gratidão os livramentos e as grandes coisas que o Senhor realizou por nós. Diga, livramentos. Quantos tiveram livramentos esse ano? Quando nós olhamos para o nosso quadro, para os dias que passamos desse ano, é mais fácil nós pararmos e olharmos enxergarmos as dificuldades. Mas quantos livramentos o Senhor proporcionou na sua vida, na sua saúde? Você está aqui porque Deus amparou você, guardou você. Compreende isso, queridos? Você faz ideia quantas pessoas estão hospitalizadas hoje? Um pouco antes de vir para cá, uma parente da Helenice ligou dizendo, a tua tia está internada porque caiu, quebrou bacia, quebrou fêmur, quebrou a panela, a cozinha americana, quebrou tudo no corpo. E o teu tio, o marido dela, está em Curitiba, tratando de uma infecção bacteriana. Tantas pessoas hoje estão hospitalizadas e você está aqui. Isso é livramento, diga livramento. Diga glória a Deus pelo livramento. Diga que Ele tem proporcionado na minha vida. Compreende, queridos, o que é gratidão? Quando nós olhamos para a palavra liberada na boca do salmista, falando a respeito de grandes coisas o Senhor tem feito por nós, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, é sinal que Ele enxergou uma infinidade de coisas, de feitos do Senhor. Quantas você enxerga que o Senhor fez pela sua vida? Pessoas até casaram, né, Serginho? Pois é, livramento, se livrar do fio de casa. Brincadeira. Foi uma bênção, segundo o Serginho, até a palavra dele diz que foi boa, né, Serginho?
Foi muito especial. Outros noivaram, né, gente? Haha, glória a Deus. Outros vão casar o ano que vem. Glória a Deus. Outros estão, glória a Deus. Outros estão oficializando o namoro, diga amém. E assim vai. Aleluia. Outros estão procurando um varão ou uma varoa. Mas, queridos, escutem, tudo isso precisa ser feito no Senhor. Porque o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bênção, mas dão em caminho de morte. Então eu preciso ouvir a voz de Deus. Não se finque no primeiro brilho. Nós estamos orando agora há pouco, esse é um ano, aliás, essa é uma época onde os brilhos naturais tentam roubar o brilho que é o brilho glorioso do Senhor. Não que não seja bonito, é bonito você enxergar casas enfeitadas, é bonito, mas eu não devo me encantar por isso. Porque, queridos, tem uma árvore chamada árvore da vida, que é o Senhor Jesus. E existem situações onde você tem que pendurar o teu coração, não é numa árvore natural. Você tem que entregar teu coração para aquele que diz que é a árvore da vida. E nós devemos tomar da folha da árvore da vida, está lá em Apocalipse, onde não haverá doença, não haverá choro, não haverá lágrima, para os que confiam no Senhor. Amém, queridos? Então nós devemos recordar com gratidão, tudo, fazer uma análise de quantos livramentos o Senhor proporcionou nas nossas vidas, e dizer, Senhor, para o ano que eu vou entrar, eu sei que o Senhor tem muito mais. Você crê que o Senhor tem muito mais para a sua vida? Creia que o Senhor tem muito mais para nós. E aí ele continua, daí ele conclui dizendo, aliás, a conclusão desse versículo poderíamos jogar lá para Samuel, quando ele diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. Até aqui, que dia que nós estamos hoje? Dia 21/12, veja que é um dia invertido, 21/12 de 25, até aqui o Senhor te ajudou, mas Ele vai fazer muito mais pela sua casa e pela sua vida. Amém, queridos? Então ele conclui dizendo, por isso estamos alegres, por isso estamos alegres. Então, deixa eu dizer para você, hoje é um dia para nós orarmos, agradecendo ao Senhor, por todos os livramentos que Ele proporcionou nas nossas vidas. Mas também para trazer sobre a tua vida, você que quem sabe tem vindo para esse lugar, sentindo assim, eu sou o tipo da pessoa que semeio, mas o acidente, o incidente, ou a enfermidade, ela fica sempre rondando a minha casa, batendo a porta da minha casa. Eu sou alguém que semeio o meu tempo, semeio a minha área financeira, mas as dificuldades em casa não cessam. Quando eu olho para o quadro da minha casa, sabe aquela situação do indivíduo que, ao invés de ir para casa, ele vai para a bodega. Por quê? Porque ele pensa, eu vou chegar em casa, vou me deparar com aquela atmosfera pesada. Ei, o Senhor quer mudar esse quadro. Quer ver homens, quer ver sacerdotes, sentindo o seu coração atraído para casa. Ei, queridos, todas as vezes que nós viajamos, nós nos alegramos com o ambiente e por onde passamos, mas nós não vemos a hora de voltar para casa. Esse tem que ser o destino do cristão. Nós estamos nessa terra como peregrinos, mas eu e você temos que nutrir nos nossos corações o desejo de não ver a hora de nós voltarmos para a casa do Pai. Senão nós ficamos a vida toda pelejando nessa terra, a vida toda nos amargurando, sentindo dores e dificuldades. Mas é tempo de nós virarmos essa chave
e dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Aquele que semeia, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, ainda que tenha as dificuldades, continue semeando, semeando a tua oração, semeando as tuas petições. Quando o Senhor olhou para a terra e percebeu a grande maldade, aliás, percebeu não, ele sabia, mas ele viu que havia um clamor na terra, então ele disse: eu vou lá ver a questão desses exatores que estão lutando contra o meu povo. E o Senhor levantou Moisés para livrar o povo das mãos de Faraó. Então o Senhor sempre vai levantar e vai liberar anjos para nos tirar dos lugares de aflições, amém, queridos? Mas para isso, eu e você precisamos crer, eu e você precisamos entender que o Senhor tem grandes coisas preparado para nós. Veja, ele diz: ele restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. As torrentes são volumes incontáveis de águas. É um rio que você não enxerga a outra margem. Então a ideia do salmista é que a restauração do Senhor vem nesses níveis, as comportas dos céus se abrindo abundantemente e você se sentindo completamente encharcado pelas águas do Senhor, para que toda a sequidão da tua alma, toda a sequidão da sua vida seja extinta e você se torne uma terra fértil nesses dias. Nós vamos entrar no ano que vem e o Senhor vai dar para você, o Senhor vai te presentear com muitas bênçãos, e junto com essas bênçãos, você verá muitas pessoas entregando as suas vidas ao Senhor Jesus. Por quê? Porque essa igreja tem semeado, essa igreja tem clamado, assim como o povo hebreu clamava ao Senhor por livramento, de 430 anos que ficaram cativos no Egito, e o Senhor veio ao encontro das orações, das petições daquele povo. Da mesma forma, o Senhor conhece o teu clamor, a tua necessidade. Quantos têm necessidades aqui? Levantam a mão, assim como eu. Vamos orar, pedir ao Senhor que te sustente. Fique em pé. Vamos clamar para que... Oi? Ale, para variar, quer dar uma palavra? Vem aqui. Vou fazer aqui debaixo mesmo, para variar. Gente, enquanto ele estava falando, o Senhor tem falado comigo a respeito de sonhos, no sentido de que nós precisamos nutrir sonhos e expectativas de coisas grandiosas que o Senhor deseja fazer na vida individual de cada um e na vida também da família, na família, no trabalho. E eu queria fazer um desafio para você. Se chegar em casa hoje, mas tem que ser hoje, porque amanhã a gente já vai ter esquecido. Quero que você faça uma lista de desejos, de sonhos que você tem para o ano que vem. O que você deseja que Deus faça na sua vida o ano que vem? Financeiro, profissional, espiritual, familiar. Coloca todas as áreas, não apenas da financeira, que muitas vezes a gente, eu quero ganhar dinheiro. Não, o dinheiro é uma. Nós precisamos sonhar em todas as áreas, na área espiritual, na área natural, na área física, em todas as áreas. Faça uma lista e coloque para Deus, hoje ainda, tá? Faça a lista e ore, diga: Deus, esses são meus projetos, esses são meus sonhos, esses são meus desejos para o ano de 2026. E nós vamos ver o que Deus vai fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora tirando ela um pouquinho de fora, voltando à ministração, quero que você estenda suas mãos para frente. Quero que você lembre cada um dos desafios que ainda você está lutando, que você ainda
precisa apresentar ao Senhor e dizer: Pai, essa é uma área que eu tenho semeado com lágrimas, mas eu sei que a colheita virá, porque o Senhor tem inquietado o meu coração para entregar, quem sabe alguém da sua casa, dizendo: Senhor, eu não me conformo com determinada situação na área de uma pessoa que faça parte da sua família, ou quem sabe seja também, como a Elinice falou, na área financeira, ou quem sabe são situações que demanda de problemas de saúde, que você precisa que o Senhor restaure a sua vida ou alguém da sua casa. São dificuldades que nós precisamos apresentar ao Senhor e crer que você vai entrar numa nova perspectiva de colheita. Amém, queridos? Então vamos orar juntos. Eu vou orar aqui e quero desafiar você a dizer: Senhor, essa é a minha área, essa é a minha situação, eu entrego nas tuas mãos. Estenda as mãos agora para Ele, como quem está entregando essa semeadura diante do Senhor, como quem está orando aqui, mas certamente ou continuamente você ainda permanecerá orando ao Senhor, porque dois fundamentos é semear e permanecer. Semear e permanecer. Pai, nós estamos nessa noite como igreja apresentando a Ti cada uma das áreas que entendemos que se tornaram como semeadura na Tua presença, onde certamente o Senhor já tem colhido, Senhor. Pai, o Senhor já tem regado essas semeaduras, Senhor, para que venha uma colheita abundante sobre as nossas vidas, porquanto entregamos nas Tuas mãos. Eu entrego, Pai, Deus, como pastor, a área de cada uma dessas ovelhas, Senhor, de cada um, Senhor, desses homens, dessas mulheres, diante do Senhor, Pai, para que essas dificuldades, Senhor, sejam, Pai, resolvidas, quem sabe antes da entrada do próximo ano, os céus se abram, meu Deus, Pai, e toda a sorte de bênção venha, Senhor, como um sinal da providência do Senhor. Eu oro para que o Senhor libere os Teus anjos para acampar ao derredor de cada um dos amados dessa igreja, para que quando estiverem, meu Deus, diante da terra onde eles estarão lançando a semente, quer seja no quarto onde apresentarão as suas petições diante do Senhor, ou enquanto estiverem andando pelo caminho, haverão, Senhor, de crer que os céus estão abertos sobre as suas vidas, que o Senhor é a pessoa mais interessada, o Senhor é aquele que se torna como o aval, como o financiador dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas petições. Porquanto eu oro, papai, para que o Senhor restaure a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, Senhor. Pai, para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós já nos sintamos sendo conduzidos para o lugar da bênção, assim como o povo voltou para Sião, assim como o povo, Senhor, houve um decreto dos céus, e o Senhor levantou um homem chamado Ciro, para deliberar sobre a saída do povo do cativeiro, para que voltasse para a sua terra. Assim eu oro, meu Deus, para que os decretos dos céus sejam liberados sobre os nossos corações, e haja toda sorte de bênção, aconteça toda sorte de bênção, Senhor, Pai, na área de dificuldade de cada um dos que aqui se encontram nessa noite, e 2026, Senhor, seja um ano de grandes colheitas, de muitos que virão, como o Sérgio fez aqui, muitos virão dar testemunho de grandes livramentos proporcionados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe? Quantos recebem? Então levante um aplauso bem forte ao Senhor. Amém, queridos? Nós vamos adorar mais um pouquinho em gratidão ao Senhor. Diga em gratidão. Diga ao nosso Deus. E antes de você sair, você vai dar várias felicitações de conquistas,
de abraço, dizendo: queridos, eu creio que essa palavra de semeadura e de colheita é lançado sobre a sua vida. Você pode dizer isso para muitas pessoas,